Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Queridos irmãos, eu venho gravar esse estudo, é o primeiro de uma série que vai desvendar algumas chaves descritas no Evangelho de João e de todas as Escrituras. Nós vamos saber o que os apóstolos, ao descreverem determinadas passagens, vão nos ilustrar situações que às vezes nos deixam um pouco perdidos. Por exemplo, hoje eu recebi em minha casa uma visita de pessoas que fazem parte do sistema religioso e vieram trazer uma palavra para mim, que o Messias me ama e ama todos nós, é verdade, mas dizendo que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E eu perguntei qual era o caminho. E essa pergunta deixou os irmãos desconcertados. Eu perguntei o que é a verdade, segundo a Bíblia, não segundo o que nós pensamos. E os irmãos não souberam me responder. Então, são essas perguntas que nós temos que saber, não com a visão romana, que é o que os irmãozinhos estavam hoje, que eu tinha também essa visão, do que é a verdade, do que é o caminho, do que é a vida, do que é a água, o que é o pão. Todas essas palavras o Messias se intitulou que era. Então nós temos que saber, segundo a visão de um hebreu do século zero, o que era a verdade, o que era a vida, o que era o pão, o que era a água. E é o intuito dessa série de estudos que nós vamos fazer. O que era que para os apóstolos era a verdade, era o caminho e era a vida. Então, peço aos irmãos compreensão. A primeira palavra que nós vamos decifrar é a palavra, justamente, palavra. E para nós ilustrarmos isso, no final dessa série de estudos que nós vamos desvendar utilizando as Escrituras, nós vamos saber o que é a palavra que se fez carne, que o próprio João escreveu dizendo ser o Mashiach. E nós vamos ter a compreensão das outras palavras, das outras frases de efeito que o Messias disse. Por exemplo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Então, nós vamos saber o que cada palavra dessa corresponde e no final nós veremos que tudo se liga a uma coisa só, que é a vontade do nosso Criador. Então, nós vamos ver aqui que no primeiro verso do Evangelho de João, relata o seguinte, na Bíblia do Almeida Corrigida e Fiel, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Eterno, e o Verbo era o Eterno. Essa primeira versão é uma das poucas, das mais utilizadas pelo sistema religioso, e traz essa palavra aqui como verbo. Só que se nós observarmos em outras versões, como a gente vai fazer agora, peço aos irmãos um pouco de paciência, que o computador está muito lento realmente. Nós vamos ver, por exemplo, na nova versão internacional, que aqui é outra Almeida, né? Nós vamos ver na nova versão internacional como reza lá a versão internacional, que diz, e no princípio era a palavra, e ele estava com o Eterno, e ele era o Eterno. Essa palavra estava com o Eterno e era o Eterno. Ela estava com o Eterno no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria feito. Ou seja, o que foi feito? A palavra. E o que essa palavra é? Segundo o próprio João, que nós vamos ver aqui, no verso 14, diz, aquele que é a palavra, veja, tornou-se carne e viveu entre nós. Exatamente o que João está falando é que a palavra de Deus se transformou em carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, o que é que uma palavra faz? Como é que uma palavra é criada? Primeiramente, ela é pensada.
Em segundo, ela é constituída para ser dita. Então, ela é, pela própria mente do homem, ela é apurada, ela é verificada. Lógico, quando o homem tem sabedoria, ele primeiro pensa, imagina algo, depois ele pensa de como vai falar e depois ele ativa aquilo ali falando. Então, é exatamente o que está sendo dito aqui, que no princípio a palavra era aquele que era a palavra, e ele estava com o Eterno, e ele era o próprio Eterno. Ou seja, o Eterno só falou algo daquilo que ele é, daquilo que ele nutre, daquilo que ele quer que seja feito. Porque o Eterno diz que toda a sua vontade será executada, ou seja, toda a sua palavra. E nós sabemos que o Messias é a palavra do Eterno. Então, para nós conhecermos o Messias, nós primeiro temos que saber o que é a palavra do Eterno. Então, nós vamos aqui verificar que, se observarmos nas Escrituras, mais comuns no cristianismo é feita a tradução de como no termo que a gente viu na Nova Versão Internacional, que o verbo, em uma tentativa do autor de desvincular o legado do termo palavra que tem nas Escrituras, pois, como sempre observamos nas escrituras, esse termo é na maioria das vezes ligado ao Antigo Testamento, especialmente ao Pentateuco, conhecida como Torá. Então, se você chega para uma pessoa, um judeu, que tem conhecimento do passado, do Antigo Testamento e da época do Messias, se ele for principalmente uma pessoa messiânica, automaticamente você vai saber que a palavra de Deus é justamente os mandamentos, o Pentateuco, a Torá. A palavra logos, que é essa daqui, depois eu posso até abrir no Strongs, é como incorporando uma ideia, uma declaração, um discurso. O significado é uma palavra, fala, expressão divina, analogia. Se observarmos o sentido desse termo, é que o Mashiach viveu com uma expressão divina, tanto que João relata que o Messias foi tão expressivo na palavra do Pai, que ele seria a palavra dita aos antepassados em carne. Então, o que é que ele disse aí? Em João 1,14, que a palavra que foi dita aos antepassados, o Messias viveu tão expressamente essa palavra que era como se a gente estivesse vendo o Pentateuco, a Torá e todos os profetas andando entre nós, como se ele fosse a chave que decifrava todo o Antigo Testamento. Então, coloquei aqui no esboço que eu fiz. Vamos a alguns textos. Aqui começa a nossa pesquisa para elucidar essa primeira chave, né? Para desvincular algumas frases ditas nas Escrituras, a qual na época era dita para pessoas que só tinham o Antigo Testamento. Então, essas pessoas só tinham o Antigo Testamento quando João está escrevendo isso. Não tinham o Novo. Como base de fé. Pois para nós hoje, pessoas com a mente romana do século XXI, dizer que tudo se resume a Cristo é fácil. Mas como alguém convenceria tementes ao Eterno no século zero, apenas dizendo, eu vim dar o testemunho da verdade? Então, é o que o Messias disse para Pilatos lá. Eu vim dar o testemunho da verdade. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que ele conheceria, o povo que estava recebendo isso, instruídos na lei de Deus, iriam crer num Messias que chega e diz algo que é o caminho, a verdade e a vida, se eles não soubessem o que é o caminho, a verdade e a vida? Isso é um fato. Eles sabiam que era o caminho, a verdade e a vida. Alguns poderiam até rechaçar ou achar que o Messias não era o caminho, a verdade e a vida, mas eles sabiam que era, né? Eu creio que as pessoas precisam de mais provas, não? Ou então essas pessoas provavelmente naquela época sabiam o que era essa verdade dita pelo Messias aos apóstolos. Vamos lá. Em Gênesis 1:3 fala o seguinte, ó. Vamos começar do princípiozinho, né? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 3. Desculpe, tá muito lento a internet, mas nós vamos
conseguir com a misericórdia do Eterno. E disse o Eterno: haja luz e houve luz. A primeira coisa que o Eterno diz é: haja luz. No início, o Eterno, para criar, utilizou a sua voz. Se levarmos em consideração que a palavra dita é a realização de um conjunto de fatores, como a gente viu antes, ou seja, o Eterno imaginou algo a qual se agradou. Depois, com sua sabedoria, ordenou tudo, organizou e, por último, concretizou. Por isso que Salomão relata que a sabedoria foi criada antes de todas as coisas. Então, quando o Eterno criou a luz, haja luz, ele já tinha criado outra coisa. Ele criou a sabedoria. Porque para ele dizer algo sábio e dessa palavra gerar alguma coisa, como até hoje ninguém nunca conseguiu gerar nada com a palavra, a não ser muitas pessoas hoje em dia geram muita intriga, né? Mas o que o Eterno criou com a sua palavra foi pura sabedoria. Então, para ele falar algo de sabedoria, ele tem que primeiro ter criado a sabedoria. Então, nós vamos ver aqui em Provérbios. Provérbios, está muito lento mesmo. Capítulo 8, versículo 22 ao 23. Lógico, todo esse capítulo de Provérbios fala sobre a sabedoria. Mas nós vamos resumir um pouco aqui, para a gente poder dar um andamento, que o estudo é realmente um pouco longo, para a gente compreender toda a palavra. Diz o seguinte, ó: o Senhor me criou como no princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde um princípio, antes de existir a terra. Então o Eterno, antes de criar qualquer coisa, ele criou a sabedoria. Por isso eu recomendo vocês leiam todo o capítulo de Provérbios. Nasci quando não havia abismo, quando não existia fonte de águas. Então, o Eterno, a primeira coisa que criou foi a sua sabedoria. E essa sabedoria também nós vamos ver futuramente, que é o próprio Messias. Então, a palavra do Eterno é a expressão de sabedoria, a qual foram criadas todas as coisas por intermédio dela. Ou seja, dele, que é o Messias. Isso mesmo, por intermédio da sabedoria. Agora, essa afirmação pode causar estranheza, pois João afirma: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito fez, que é o que a gente leu lá em João 1:3. É exatamente o que esse estudo vai mostrar, que na realidade todas as expressões da Bíblia se referem ao mesmo tema, ou seja, o Eterno. Pois na nossa compreensão, todos os pontos são separados. A palavra é uma coisa, o Machia é outra, a luz é subjetiva, a verdade é algo aleatório, o pecado nem se fala, né? A gente fica especulando que é pecado. Mas iremos, através desse estudo, saber que todas as coisas convergem para uma mesma coisa, o que é fazer a vontade do nosso Criador, que estava predeterminada antes da criação do mundo, através da sua inimaginável e incalculável sabedoria. Como dito, sabemos que o Machia é a palavra do Criador, foi o que a gente viu lá em João 1, versículo 14. É a palavra do nosso Criador. Logo sabemos que ele é a expressão em carne das palavras do Eterno. Logo ele, por sua vez, veio fazer tudo o que o Eterno projetou e falou em toda a Torá, ou seja, em todo o Pentateuco. Por isso ele relata. Vamos para João 14. João 14, versículo 9 ao 10. Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando posteriormente, tá? E disse-lhe Yeshua. Está aqui. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como pode me dizer: mostra-nos o Pai?
Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que lhes digo, não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, essas palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, né? Em outras traduções. Porque essa tradução, se a gente for pegar uma só tradução, a gente se complica. Porque não existe essa palavra apenas em tradução alguma, só nessa nova versão internacional. Mas em qualquer outras traduções você vai encontrar isso aqui. Eu não creio que estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, nós vemos que o Messias não está realizando a sua própria obra. Ele está realizando a vontade do Pai. Para confirmar, no próprio livro de João, ele relata, no capítulo 6, no verso 38 ao 39, vocês podem ir abrindo aí, eu vou lendo já para adiantar. Diz o seguinte, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que no último dia eu os ressuscite. Então é isso aqui que está escrito. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Então, nós vemos que, mas por sabermos que o Machia é a palavra feita em carne, porque a própria palavra diz isso, não é isso? Nós vamos ver que o Messias está cumprindo outra profecia, que ele não falaria suas próprias palavras, ele está cumprindo a profecia relatada aqui em Deuteronômio, capítulo 18, no verso 18 também, que relata o seguinte, nós vamos ver aqui, diz, eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Exatamente o que está escrito aqui em Deuteronômio 18, 18 e 19. Que o Eterno levantaria no meio do povo, que foi o Machia, um profeta que falaria as palavras do Eterno. Ou seja, o Messias não veio fazer a sua vontade, como ele mesmo disse, não veio fazer uma nova vontade, ele veio fazer aquela vontade que o Eterno disse. O Eterno, quando deu a aliança para o povo de Israel, o Eterno não muda. Então, aquelas palavras que o Eterno disse que eram boas, que o povo deveria cumprir, que o povo deveria obedecer à vontade do Eterno, essas palavras não mudam. Então, quando o Eterno disse que o Messias iria vir para falar as suas palavras novamente, e o povo que não escutasse, o Eterno ia requerer, então essas palavras não mudam. O Eterno mesmo vai perder contas, que é exatamente que o Eterno não quer que nenhuma pessoa que escute a palavra do Messias se perca, mas aquele que não escutar será condenado. Por isso o Messias certa vez fala que aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Já não há condenação, mas o que não crê já está condenado. Por quê? Se nós entendemos que o Messias é a palavra de Deus, nós entendemos que quem não crê no Messias não está crendo na palavra. Mas, por incrível que pareça, irmãos, muitos dizem crer no Messias, mas não crê na palavra, porque dizem que o Antigo Testamento foi abolido. Mas como a gente pode abolir aquilo que é indestrutível, aquilo que a própria palavra diz que nunca passará? Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Está lá em Isaías 61:1. É exatamente o que o Machia fez. Já estudamos que as boas novas, que é a Torá, pois quais eram as boas novas nos tempos do profeta Isaías? Certa vez o autor da carta aos Hebreus relata. Nós vamos abrir aqui Hebreus e nós vamos entender algo muito impactante, tá? Tá lá em Hebreus, capítulo
3, versículo do 15 ao 19. Nós vamos compreender algo bem impactante que vocês vão entender o que é a palavra do Eterno. Vamos lá. Hebreus, capítulo 3, versículo do 15 ao 19 diz: Por isso é que se diz, se hoje ouvirem a sua voz, olha, a voz do Eterno, que é a sua palavra, não endureçais o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem o Eterno esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes ao quê? A sua voz. Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então, o que é que o autor está dizendo aqui? Que quem desobedeceu a voz do Eterno, o Eterno não os poupou. Eles foram rebeldes à instrução do Eterno e o Eterno se irou contra eles. Então nós vemos que agora é que entra um detalhe mais importante ainda. Vocês vão observar. Que relata o seguinte, ó. Porque, está lá em Hebreus 4, versículo 1, diz: Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, enquanto não estava misturada com fé, que é a palavra emuná, que quer dizer fidelidade, confiança nas coisas que foram ditas, naqueles que a ouviram. Então vamos ler de novo. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso do Eterno, tenhamos agora que algum de vocês pense ter falhado. Então nós vemos no versículo 2, ó, pois as boas novas foram pregadas também a nós. Ou seja, o que é que o autor está dizendo aqui? Quem analisar direitinho vai ver que as boas novas, as mesmas boas novas pregadas lá para os hebreus, foram as mesmas boas novas pregadas na comunidade dos apóstolos. Isso mesmo. Tanto a eles, pois as mesmas boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé, fidelidade por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme o Eterno disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então, o que é que o autor está dizendo aqui? Que nós, quando escutarmos a voz do Eterno, não endureçamos o nosso coração. E o autor está dizendo que essa voz do Eterno é as boas novas, ou seja, a palavra de Deus é a sua voz, lógico, e essa voz é exatamente as boas novas. Exatamente, são boas notícias, né, quando nós recebemos a palavra de Deus. Então, se nós abrirmos aqui, por que eu digo que vai impactar vocês quando escutarem isso? É porque se nós abrirmos aqui no livro de Hebreus, para vermos essa palavra boas novas, aqui no Strongs, nós vamos ter uma grande surpresa. Tá? Eu estou só abrindo aqui rapidinho. Peço a compreensão dos irmãos, está um pouco lento, mas vamos conseguir. Veja que boas novas foram pregadas lá no deserto. Essa palavra aqui, ó. Vocês já estão vendo aqui uma dica, né? Evangelistas. Exatamente, irmãos. Eu estou abrindo aqui, é a palavra evangelho, que não é transliterada no Novo Testamento e fica como se fosse algo novo, que nunca aconteceu antes. Mas essa palavra evangelho é nada mais, nada menos do que as boas novas ou boas notícias descritas nos profetas. Então está traduzindo a página,
Está um pouquinho lento, mas nós vamos conseguir. E vocês vão ver que é a palavra, essa palavra evangelizo, é a mesma palavra para boas novas, boas notícias, que é a mesma palavra que não foi transliterada no Novo Testamento e é tida hoje como evangelho. Então, vocês vão ver o conceito, o estudo da palavra evangelizo, né? Bom ou bem, anuncia, arauto, propriamente proclamar uma boa mensagem, boas novas, refere-se a compartilhar o evangelho completo de Cristo. Opa! Como assim o evangelho completo de Cristo foi pregado aos israelitas lá no deserto? Boa pergunta, não? Então, eu deixo essa daí para que os irmãos possam meditar e saibam que a mesma palavra do Eterno é o Evangelho, as boas novas, e que o autor aos Hebreus pede para que nós não endureçamos o nosso coração à voz do Eterno. Então, se nós endurecermos o nosso coração, nós vamos ficar fora do próximo repouso. Então, nós vamos continuar aqui em Atos 21, relata o seguinte, 20. E ouvindo eles, glorificaram o Eterno e disseram-lhes: Bem vê, irmãos, quanto milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da Torá, da lei. E eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem mais seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Exato. E então eu pergunto aqui, né? Eu estou lendo um pouquinho mais rápido do que está aparecendo na tela, mas eu peço aos irmãos que leiam as suas escrituras em casa, porque Tiago diz, que o apóstolo Tiago fica feliz porque os judeus continuam a guardar a Torá e porque ele pede para que Paulo faça um voto de Nazireu. É o que eu pergunto. Se a gente vê lá o voto de Nazireu em Números capítulo 6, no final desse rito, desse voto, consistia em um sacrifício de animais no templo. Mas depois da morte do Messias, a gente vê que Paulo vai fazer a recomendação de todos os apóstolos, certo? Justamente que era um sacrifício no templo. Paulo iria fazer sim, mas ele, como é que se diz? É impedido na última hora, né? Então ele simplesmente, no Atos 21, perdão, ele simplesmente é impedido na última hora de fazer esse sacrifício, porque ele é preso, mas ele começou a fazer os ritos, disse qual era a data que iria ser feito. Mas o detalhe importante é que esses apóstolos continuavam a guardar os mandamentos e ficavam felizes quando escutavam notícias de pessoas que continuavam aceitavam a fé no Messias e continuavam a guardar os mandamentos. Tanto é que eu vou ler aqui para não deixar nenhuma confusão, se a internet me deixar, né? Eu vou ler aqui que Paulo diz o seguinte, No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens, purificou-se juntamente com eles. Depois disso, foi ao templo declarar o prazo do cumprimento de dias de purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Essa oferta, olhem lá em Números, todo o capítulo 6 de Números, relata que era uma oferta de sacrifício. Então, Paulo diz, e por que eles fizeram isso? Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você, Paulo, continua vivendo em obediência à lei. Ou seja, todos os apóstolos se reuniram e deram essa ordem a Paulo para que Paulo provasse que ele continuava guardando a Torá. Então aqui cai por terra os argumentos dos antinomistas que dizem que a Torá foi abolida. Então, em Atos capítulo 24, versículo 14, relata o seguinte, Eu vou ler aqui para vocês. Diz, confesso-te, porém,
Ah, abriu, ótimo. Deixa eu só descer aqui. Diz: confesso-te, porém, que adoro o Eterno dos nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam de seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Então Paulo concordava em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Enfim, em estudos posteriores iremos adentrar em alguns fatos, mas o importante é saber que até o momento a convergência de 5 pontos para a mesma base. A sabedoria é a palavra, o Messias é a palavra, o Evangelho é a palavra, a lei é a palavra e o Eterno é aquilo que ele falou, ou seja, o Eterno é a palavra. Assim temos vários pontos que convergem para a mesma coisa. O conhecimento do Criador é fazer a sua vontade. Então eu vou ler aqui alguns salmos, eu vou botar no Salmo 119, que é o que traz mais referências para esse movimento de raízes, de retorno à fé dos nossos antepassados, que ele justamente traz a alegria do salmista Davi em relatar a Torá do Eterno. Então, nós vamos ler algumas séries aqui do Salmo 119, eu ia ler todo, mas ia ficar muito longo, né? Eu deixo essa tarefa de casa para os irmãos. Então, vou ler alguns. No 9 diz: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Certo? Então nós vamos ver no 11, diz, ó: guardarei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou seja, se nós sabemos que a lei é o que evidencia o pecado, que todo aquele que transgride a lei peca, segundo 1 João 3,4, então, por que um jovem, ele diz, ó, porque guardei no coração a tua palavra, ou seja, guardei os teus mandamentos, guardei o Messias, guardei as boas novas no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Certo? Diz no verso 17: trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Então nós sabemos que a desobediência à palavra é exatamente o pecado, a desobediência à palavra é exatamente a transgressão dos mandamentos divinos, e a transgressão à vontade do Eterno, é a transgressão ao Messias, a transgressão ao Evangelho, e nós vamos ver que a transgressão ao Espírito Santo, a transgressão à Torá, então tudo que é contra a palavra é contra o Eterno, é contra o Messias, é contra tudo o que você pensar da Bíblia. Então, é complexo, mas a gente vai mostrar ao decorrer dessa série que é o que a Bíblia diz. Vemos que a palavra do Eterno é simplesmente tudo aquilo que precisamos, mas infelizmente muitos rejeitam a mesma. Vemos que ao rejeitarmos qualquer um desses pontos, estamos a rejeitar o próprio Eterno, pois tudo aquilo que lemos nas Escrituras são na verdade a mesma coisa. Iremos associar tudo à palavra e você verá que todas as coisas refletem ao Mashiach e nos levam ao Mashiach, ao Eterno e ao seu povo. Para a gente continuar, veremos a profecia de um profeta, lógico, que foi retirado do canon das Escrituras evangélicas, o qual o apóstolo João se inspirou para escrever o texto lá de 1 João 1, todo o capítulo 1 de João. Deixa eu achar aqui, tá? Já era para eu ter aberto, rapaz. Aí vai ficar lento, mas a gente vai achar com as providências do Eterno. É porque quando eu boto com CH, aparece nas Bíblias em inglês. Vamos aqui à Bíblia da Ave Maria. Mas é porque a Bíblia católica tem esse profeta, tá? E a Bíblia evangélica não tem. Deixa eu ver se consegue abrir, né? Também é complicado. Eu tenho aqui a Bíblia, vou ler
para os irmãos, porque aqui não vai abrir, mas eu vou ler aqui o livro de Baruque. Deixa eu só achar aqui. Peço um pouquinho de calma. Deixa eu ver se abre normal. Baruque 3:38. Se abre só aqui embaixo assim, pra gente ler. Incrível que não abriu. Mas eu vou ler aqui na Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia de Jerusalém. Só achar ele aqui. Só um minutinho. Peço aos irmãos. Parece mentira, irmão, mas eu passei quase 10 minutos aqui procurando o livro na própria Bíblia. Eu abro esse livro em 5 segundos. Mas diz aqui, ó. E depois disso, no Baruque, capítulo 3, versículo 38. E depois disso, ela apareceu sobre a terra, no meio dos homens, e conviveu. Então, quem é ela? Ela é o livro dos preceitos de Deus, a lei que subsiste para sempre. Todos a que ela se agarram destinam-se à vida, e os que a abandonarem perecerão. Então, isso aqui tem alguma aparência com João, capítulo 1, versículo 14, que diz, ó, que ele, a palavra, se tornou carne e habitou entre nós. E aqui em Baruque diz, ela é o livro... Depois disso, ela apareceu sobre a terra no meio dos homens e viveu. Ela é o livro dos preceitos de Deus, a lei que subsiste para sempre. E no Salmo 119, veja o que a palavra é dita sobre isso. Diz o seguinte, ó. No Salmo 119, versículo 142. Vejam se não é a mesma coisa sempre, tá? O mesmo padrão. A tua justiça é uma justiça eterna, a tua lei é a verdade. Então nós vemos que a justiça do Eterno é a lei é a verdade é a lei, que é a justiça. E nós vimos que a lei é o Messias feito em carne, e nós vimos que a palavra do Eterno é o próprio Eterno, que é a lei, que é o Messias feito em carne. E nós vemos aqui, ó, veja se essa palavra pode mudar. A verdade é a essência da tua palavra. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então nós temos várias associações e nós vamos agora nos aprofundar ainda mais. Eu vou utilizar o livro de Deuteronômio. Eu vou utilizar algumas passagens de Deuteronômio que vão trazer a nós essa luz. Por quê, irmãos? O livro de Deuteronômio é um resumo do Pentateuco. Traz quase tudo que aconteceu no Pentateuco. E nós vamos ver o que é a palavra do Eterno, segundo o livro de Deuteronômio, o que é a sua voz, certo? O que é a sua palavra. Então ainda vamos começar no capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte, ó. Então o Eterno falou a vocês, ou seja, o Eterno disse, o Eterno falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras do Eterno, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a sua voz. Ou seja, o Eterno falou as palavras e essas palavras são a sua voz. E nós vamos continuar no verso 30, que diz o seguinte, ó. Quando vocês estiverem sofrendo todas essas coisas, tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor e lhes obedecerão. Deixa eu ver aqui na versão que eu estava pegando, que é a versão que todo mundo utiliza, que é a Corrigida e Fiel, que vai nos dar uma luz maior
para a compreensão desses textos, que é bom utilizar a Bíblia que todo mundo tem, para que ninguém diga, ah, foi na Bíblia que ele viu lá na Bíblia dele, na minha não tem isso. Então vamos lá. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. E a gente viu que a voz do Eterno é a sua palavra. E a gente viu que a sua palavra é os mandamentos, a sua lei. E a gente viu que o Messias é a lei em carne. O Messias é a palavra em carne. Então tudo isso vai se ligando, não é isso? E nós vamos aqui no verso 36, que diz, ó, desde os céus fez ouvir a sua voz para te ensinar. Qual é a função da palavra de Deus? Não é ensinar? O que foi que o Messias veio fazer aqui na terra? Não foi ensinar a palavra de Deus? Sobre a terra te mostrou o seu grande fogo e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Ou seja, o Eterno estava falando diretamente para o povo e tremeu, se assustou. Nós vamos ver no capítulo 5, justamente essa situação aí, que a lei que é dita de Moisés, na verdade é a lei do Eterno. O Eterno estava dando ao povo os mandamentos, mas o povo não quis ouvir. Pediu para que Moisés fosse até o Eterno e escutasse os mandamentos e queria obedecer a Moisés com medo do próprio Criador que os tinha tirado da terra do Egito. Essas palavras falou o Eterno a toda a vossa congregação no monte, no meio do povo, da nuvem e da escuridão, com grande voz. Nada acrescentou, e escreveu as 2 tábuas de pedra e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vos chegaste a mim todos os cabeças ativos e os anciões. E dissestes, eis que o Eterno, nosso Elohim, nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. O que é que a voz do Eterno estava fazendo? Estava dando instruções, mandamentos, normas. E vimos que o Eterno fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá, se ainda mais ouvirmos a voz do nosso Elohim, morreremos. Porque quem há em toda a carne, que ouviu a voz do Eterno falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve o que disser o Eterno, nosso Elohim, e tu nos dirás tudo o que o Eterno, nosso Elohim, e ouviremos e cumpriremos. Ou seja, aqui Moisés já tinha recebido os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra. Mas posteriormente, quando o Eterno ia continuar falando, o povo se rebelou, não queria ouvir do Eterno, queria ouvir só de Moisés. Então eles disseram que o restante seria dito a Moisés e eles cumpririam sem nem escutar o que é que era. Ou seja, algo por medo e não por amor. E na promessa do Novo Testamento, está lá em Jeremias 31, versículo 33, diz que o Eterno nos tornaria a tirar novamente o segundo êxodo e colocaria a lei no nosso coração, colocaria as palavras do Eterno no nosso coração. Lá em Ezequiel 36, versículo 25, 26, fala que não seria mais a lei que o Eterno colocaria, seria o Espírito. Ou seja, o Eterno vai colocar no nosso coração o Espírito ou a lei? O Eterno vai colocar no nosso coração as palavras ou o Messias? Ele vai colocar tudo isso, porque todas essas situações, tudo isso, trata-se da mesma coisa, que é o Eterno. Então, nós vamos continuar essa leitura no capítulo 8. Capítulo 8, no verso 20, relata o seguinte. (8:20) 8:20 diz: como as nações que o Eterno destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor vosso Elohim. Em toda a Bíblia você vai encontrar que as pessoas desobedientes aos mandamentos pereceram, porque nós vamos desobedecer e ter uma recompensa maior do que aqueles que tentaram ser fiéis. Por exemplo, Abraão, a palavra diz, está fora do estudo aqui, mas eu vou colocar para vocês terem uma noção. Abraão
foi simplesmente perfeito aos olhos do Eterno, porque olha o que Abraão diz, ó, o que o Eterno diz de Abraão. Opa, botei no 25, é o 26. Veja o que o Eterno diz de Abraão. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, ó, obedeceu o quê? A minha voz, guardou o meu mandamento, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão é o pai de todas as nações, por quê? Porque ele foi desobediente às normas do Eterno. O Messias, Yeshua HaMashiach, até hoje o seu nome é espalhado entre todas as nações, por quê? Porque ele foi desobediente ou porque ele foi obediente? Porque nós agora vamos ser desobedientes e vamos receber galardão. O rei Davi era o homem segundo o coração do Eterno. O rei Davi faz um Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, só elogiando a lei de Deus, só elogiando a palavra de Deus, só elogiando a voz de Deus. E ele, agora, nós vamos ser completamente desobedientes e vamos ter um galardão maior do que esses homens? É bom pensar, é bom a gente refletir no que a gente está tendo como doutrina, certo? No mesmo capítulo 13, veja que interessante, de Deuteronômio, perdão. Eu mudei aqui porque eu saí um pouquinho do script. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4 e o versículo 18, relata o seguinte, ó. Após o Senhor vosso Elohim andareis, a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e ele vos achegareis. E a ele vos achegareis. Ou seja, veja o que é andar, o que é temer, como é que devemos andar e temer o Eterno e ouvir a sua voz, guardando os mandamentos. Como é servir ao Eterno? Guardando os mandamentos. Como é se achegar ao Eterno? Guardando o mandamento. No verso 18, diz o seguinte, ó. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. O que é ser reto aos olhos de Deus? O que é ser reto aos olhos do nosso Criador? Ouvir a sua voz e guardar os seus mandamentos. O Messias, isso também está fora, eu vou ler logo os de Deuteronômio, pronto, eu li de Deuteronômio, mas João diz o seguinte, ó. Vamos ver no livro, primeiro no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21. Veja o que é amar ao Eterno. E o Eterno quando nos ama. A gente viu que as palavras que o Messias disse não são dele. Está aqui, ó. Ele mesmo disse, ó. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim que faz as obras. Ou seja, o que vocês vão escutar aqui adiante não foi o Messias que disse. Não foi uma pessoa que disse em detrimento ao Eterno. Foi o próprio Eterno que falou. Então, quando o Messias diz, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Yeshua respondeu-lhes e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, amar ao Messias é guardar os mandamentos. Amar ao Eterno é guardar os mandamentos. Por que eu digo isso? Porque o próprio apóstolo João, mais tarde, ao escrever uma das suas epístolas, diz, ó, nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade, que a gente sabe também o que é a verdade, a palavra de Deus, a Torá, que a gente viu lá no Salmo 119, versículo 142. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor do Eterno está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Como foi que o Messias andou? Sem pecar. Em Apocalipse 14, 12, fala o seguinte, ó.
14, 12. Diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. São duas coisas distintas. Guardar os mandamentos e ter a fé em Yeshua. Por quê? A fé em Yeshua vai lhe levar a guardar os mandamentos da forma que se deve ser guardada. A fidelidade ao Messias, a confiança no Messias. Exatamente, você vai guardar os mandamentos da forma que deve ser guardada. Para finalizar, vamos utilizar os trechos do profeta Jeremias. Apesar que todos os profetas falam a mesma coisa, mas eu vou ler o profeta Jeremias. Vamos ver Jeremias, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte, ó. Versículo 3, 13, diz: somente reconhece a tua iniquidade, que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. A voz era de Jeremias ou do Eterno? O Messias não precisa dizer, diz o Senhor, porque, como a gente viu, o Eterno colocaria suas palavras em sua boca. Então, aqui o profeta escuta da voz de Deus e transmite. Mas com o Messias, como a gente viu lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, o próprio Eterno falaria através do Messias. E no verso 21 de Jeremias diz o seguinte, ó: nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Então, o Eterno fala no verso 25, ó: deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até os dias de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Essa voz era só o que o Eterno falou, e o que foi que o Eterno falou? Os mandamentos, como a gente viu em todo esse estudo. E nós vemos o que? Para finalizar, em João capítulo 3, versículo 34, o Messias vai dizer algumas palavras com efeito, que é justamente o que a gente quer decifrar agora. Sabendo que a palavra é os mandamentos, que a palavra é a Torá do Eterno, a palavra é o próprio Messias, que a palavra é sal, é luz, a palavra é o pão, é a água. Nós vamos entender agora o que palavra o Messias estava falando. Em João 3,34. Nós vamos decifrar o primeiro tema dessa série de estudos, o que é a palavra. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que o Eterno é verdadeiro. Porque aquele que o Eterno enviou fala as palavras do Eterno. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, o Messias está dizendo que aquele que aceita confirma que o Eterno é verdadeiro, porque aceitou a palavra do próprio Eterno. Certo? No verso, em João 4, está aqui, nós vemos no verso 42, diz o seguinte, ó: e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Mashiach, Salvador do mundo. Então, o que é que o Eterno, o que é que o Messias fez com esse povo? Eles creram porque a mulher disse alguma coisa? Não, eles creram porque, ó, indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele. Por quê? Por causa da sua palavra. O Messias estava falando o quê? Estava filosofando? O Messias estava inventando coisa nova? O Messias estava falando a
palavra de Deus. O Messias estava confirmando os mandamentos de Deus. E essas pessoas creram por causa do que ele testemunhou da palavra de Deus. E no capítulo 5, eu não vou ler todas as partes que aparece a palavra, vou me deter até o capítulo 8, se eu não me engano. Mas aqui já é suficiente para que vocês mesmos analisem. Quando aparecer a palavra, exatamente palavra na Bíblia, vocês vão compreender o que é a palavra. No verso 47 fala o seguinte, ó. Mas se não credes nos seus escritos, como crerás nas minhas palavras? Ou seja, se os homens... Porque se vós tivesse crido em Moisés, cresceis em Moisés, creireis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, se o povo não estava crendo nem em Moisés, nem nos escritos deles, como é que eles iam crer na palavra de Yeshua? Porque ele estava falando o quê? A palavra de Moisés estava falando exatamente os escritos. Se o povo não acreditava nos escritos, não acreditava nele. Não acreditava na palavra, porque ele era a palavra feita em carne. Como alguém poderia crer em Moisés, se Moisés escreveu sobre ele? Se eles não estavam... Como a pessoa poderia não crer em Moisés e crer em Yeshua? Como a pessoa poderia entender Yeshua se não entendia Moisés? Então, o próprio Messias diz que quem vai acusar é o próprio Moisés, que eles diziam crer. Porque esses homens não cumpriam o que estava escrito, não guardavam os mandamentos da forma que Moisés ordenou. Então, no capítulo 6, verso 63, diz o seguinte, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Paulo, em determinado momento, diz que a lei é espiritual, mas ele era carnal e não compreendia as coisas da lei. Então, é isso que vai desvendando, que a palavra do Eterno é o Espírito do Eterno. O Espírito que dá vida. Ou seja, quando Paulo fala lá, analisar os espíritos, não é para você virar um pai de santo e ficar analisando se a pessoa está com demônio ou sem demônio. Analisar os espíritos é analisar aquilo que está sendo dito para nós. O espírito é a palavra. Pois a palavra do Eterno, quando foi dita, não gerou espírito, não gerou vida? Então é isso que o Messias está dizendo. Que as palavras que eu vos digo são espírito e vida, ou seja, a palavra do Eterno, quando nós estamos professando a Torá, nós estamos professando o Espírito. Quando o Consolador viesse, nos faria o quê? Andar sobre toda a verdade. E nós sabemos que a verdade é a palavra é a Torá é o Eterno, e que esse Consolador, o Espírito do Eterno, iria nos fazer reconhecer toda a verdade. E no João 3,68 diz o seguinte, ó. E respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Ou seja, que as palavras da vida eterna era o que o Messias professava, que era a vontade do Pai, que era a Torá, que eram os mandamentos, que ele cumpriu todos os mandamentos sem pecar. Para finalizar, no capítulo 8, versículo 47, fala o seguinte, ó. 8,47 diz: quem é do Eterno, escuta as palavras do Eterno, ou escuta a palavra de Yeshua. Também, porque ele é a própria palavra em carne. Então, quem escuta Yeshua, escuta a palavra do Eterno. Então, quem é do Eterno, escuta as palavras do Eterno. Por isso, vós não escutais, porque não sois do Eterno. Então, irmãos,
esse estudo veio desvendar o que é a palavra do Eterno, que essa palavra converge para tudo nas Escrituras. E nos próximos estudos nós vamos analisar o que é a luz, o que é o pão, o que é a água, o que é a verdade, o que é a vida, o que é o caminho. Então, orem por esse projeto, porque eu venho enfrentando algumas dificuldades para gerar os estudos, tudo isso, mas não é nada que nós não possamos suportar, não possamos conseguir. Muitas vezes as atividades seculares, nós que somos muito carnais ainda, nós somos sufocados pelo nosso trabalho, pelas coisas seculares. Mas que o Eterno possa tomar a frente e nos deixe cada dia mais trabalharmos na sua obra, porque é a coisa que mais nos deixa alegre. Que o Eterno vos abençoe e vos dê sabedoria. Shalom, meus irmãos.